Fala pessoal, beleza? Bom dia. Estudo semanal, né, pessoal? Vamos ao nosso recap aqui da semana, onde a gente pensa, né, em algumas ideias para segunda-feira, né, até mesmo para a semana. E conversamos, né, um pouco aqui sobre a nossa semana atual, tá? Então, aprendendo, né, com o preço, ainda, né, dentro daquilo que a gente veio estudando, né, nessa semana, né, e na semana anterior, alguns pontos, né, que o Al cita, né, que a gente tem que aprender a lidar com aquilo que o preço nos apresenta, né, inclusive com barra surpresa. Aqui no gráfico semanal, né, dentro do mesmo racional daquilo que a gente vai observar lá no gráfico diário, só que aqui a gente vê uma movimentação de três puxadas, né, um pouco mais fáceis, né, de visualizar. Uma máxima, uma correção, uma máxima, uma correção, né, e uma terceira máxima. Aqui a gente teve, né, o gap de média, tivemos a venda de L1 do gap de média, né, de pontos, né, de setup que a gente foi avaliando, né. Aqui a gente teve o gap de média completo, né, de duas barras, né, uma, duas, né, e aí uma barra de baixa, né, e a sua perda de mínima e ativação da L1, né. Seria o melhor cenário, por exemplo, para um gap de média. Quando o mercado, né, renova um ponto de inflexão, tá, pessoal, dentro esse racional aqui, ó, eu tenho uma, duas, três puxadas, né, aquele mesmo desenho que a gente acabou de apontar. Quando ele faz, né, a renovação do ponto de inflexão, tá, da segunda puxada, normalmente a gente usa uma mnemônica, né, uma forma de você falar, que é uma lógica de subir menos para descer mais. Tá? O que seria subir menos? Não subir o suficiente, né, para retomar essa máxima. O mercado pode subir, por exemplo, até essa POC, né, subir até o fechamento desse gap, e aí depois tem uma perna 2 de baixo. Então, o que seria a perna 2 de baixo? Seria pelo menos, né, inicialmente uma nova mínima. Tá? Ainda, além dessa mínima, né, aqui no gráfico semanal, a gente tem esse rompimento aqui, ó, que a gente já pode chamar de rompimento, né? A gente tem barras com continuidade, né, aqui gaps abertos, né, quanto a essa projeção. Aqui a gente também tem uma outra possibilidade de rompimento. Dentro do semanal está dentro do número de barras, né? E aí a gente tem uma barra, uma movimentação de rompimento, continuidade, né? E aí, né, esses rompimentos, eles têm uma projeção de alvo. O segundo alvo, né, desse rompimento está próximo do primeiro alvo, tá, dessa movimentação maior. O segundo alvo está aqui, né, e o primeiro alvo está aqui. Então, estão próximos ali, né, da mesma região. Tá? Então, dentro desse racional, né, aqui de movimentação mais próxima, é uma movimentação de três puxadas, uma possibilidade, né, de bandeira de baixa em forma de topo triplo, né, uma wedge, né, uma movimentação de três puxadas. E ele renovou esse ponto de inflexão. Quando ele renova a inflexão, a gente pensa no subir menos, tá? Para descer mais. Então, essa movimentação ainda pode ter como premissa, né? Pelo menos uma nova mínima abaixo da mínima prévia. Aqui no gráfico diário, tá? Aproveitando para esclarecer a dúvida de um dos amigos, aqui a gente também visualiza essa movimentação, uma, duas, três, tá? Qualquer fundo, pessoal, que fosse acima, né, dessa mínima, ele seria uma premissa de continuidade para vir para uma nova máxima. Até mesmo por conta daquelas condições, né, de ligar LTA que a gente tinha aqui, ó, né, uma, duas, né, uma, uma condição de entender essa própria possibilidade de LTA como suporte, falhando, né, em cima desse ponto, preferencialmente sem renovar essa mínima, tá? Outra possibilidade era que a gente deixou, que era a duplicação desse próprio canal aqui, ó, tá? Pensando nesse topo com esse topo, né? Esse é o ponto mais baixo. Ele ultrapassa bem. Não tem rompimento e continuidade nem mesmo desse canal, né, pessoal? Se a gente visualizar. Só que aqui ele mudou uma estrutura que era importante para o preço. Ou essa movimentação está migrando, né, para um triângulo expandido, né, onde você está vendo topos, né, e fundos mais altos e topos mais altos e fundos mais baixos, né, de maneira continuada, né, que seria a lógica, né, de um triângulo expandido, que é um dos piores cenários, né, que se tem para se operar, porque a gente não tem uma estrutura vigente, mas ainda bem que o mercado não fica tanto tempo montando, por exemplo, essa dinâmica, né, de estrutura, mas seria, né, pensando nessa renovação de inflexão, pensando nessa movimentação aqui, ó, de três puxadas, né, que é a dinâmica do mercado subir menos, tá, para descer mais. Conforme eu falei nessa semana, né, nos estudos que a gente compartilha ali no grupo, né, para os assinantes do Trade System, a gente não tem como precisar o ponto desse subir menos. Como falei, a gente fala subir menos para descer mais, porque você não compra isso daqui esperando, por exemplo, que ele vai fazer uma nova máxima, tá? Até porque ele acabou de fazer uma nova mínima. Então, se ele faz uma nova mínima, eu não estou esperando necessariamente que ele venha já fazer essa nova máxima.
já que o mercado sempre está tentando montar algum tipo de estrutura. Então aqui, né, se a gente pensar desde a da nova mínima, eu tenho aqui uma tentativa de H1, né? E até então é só essa H1, porque não teve uma outra perda de mínima, tá? Um dos amigos havia feito uma pergunta, né, sobre se, né, essa movimentação aqui, né, ela já seria uma próxima tentativa de retomada. Não, né? Ela abre aqui embaixo e aí ela faz essa primeira tentativa de retomada, tá? Então, ele abre aqui embaixo. Essa movimentação aqui é a mínima de toda a movimentação, tá? Não é essa movimentação aqui anterior, certo? Ela não parou aqui, ela abriu aqui embaixo. Então, toda essa perna, né, toda essa movimentação de queda, a mínima dela está presente aqui, tá? Então, aqui no próprio diário, né, fica mais fácil de você visualizar. Dentro do racional de subir menos para descer mais, aqui tem uma POC. Bem aqui tem um pequeno gap aberto, né, que também pode atuar como o magneto ainda. Esse gap aqui ele permanece aberto, né, um espaço sem negociação. Então, o mercado ainda pode vir, né, fechar esse gap, mas de maneira, né, quanto a ter algum tipo de direção, a gente tem, né, agora que ele renovou o ponto de inflexão, a gente tem uma premissa. 100% das vezes ela se conclui? Não, né, Luciano? Mas na maioria das vezes sim. Então a gente tem algum tipo de direção. Seria, né, a lógica de subir menos para descer mais. Pelo menos uma segunda mínima. E aí, né, no caso, a gente precisa ver se vai ter rompimento e continuidade. E uma nova mínima, né, dessa movimentação aqui, ó, uma, duas, né, depender aqui até mesmo de quantas barras, né, o mercado leve para fazer isso daqui, né, uma movimentação de três puxadas também. É uma wedge. Se tiver rompimento, falha, né, de wedge, pelo menos uma premissa de duas pernas de baixa, tá? M60, só um pouco antes, né? Falando aqui sobre o gráfico diário, né? Sobre essa semana. A gente teve aqui na segunda-feira um doji, certo? Um doji é uma lateralidade em uma barra. Uma lateralidade em uma barra. Abaixo da mínima dessa barra, a gente tem baixo na lateralidade. Acima da máxima dessa barra, a gente tem alto na lateralidade. Até que o mercado consiga, né, realizar pelo menos um rompimento. E para ele romper, ele tem que pelo menos fechar acima dessa movimentação e ter algum tipo de continuidade, tá? Sem isso, mesmo um breve rompimento acima, né, aqui dessa movimentação, mesmo que o preço, por exemplo, conseguisse fechar acima, a barra seguinte ainda pode voltar para dentro dessa movimentação, tá? Então, ainda para sinalizar, né, rompimento, a gente precisa de rompimento e continuidade. Sempre que a gente tem uma barra dessa daqui, né, como essa de segunda-feira, a gente entende que o mercado ele veio abaixo, foi acima e voltou. Essa foi a movimentação, né, desse dia. Por isso que ela é a lateralidade em uma barra. Sempre que a gente vê isso, mesmo nos 5 minutos, é porque o preço veio abaixo, foi acima e voltou. Ou ele foi acima, veio abaixo e voltou, tá? Então é uma lateralidade. Barras sobrepostas, né, pessoal? Quando o mercado pouco avança, né, na movimentação do preço, a gente citou isso daqui nessa movimentação, que uma lateralidade, né, estreita, onde tem pouco desenrolado o preço, muitas vezes atua, né, com a possibilidade de uma bandeira final. A gente teve aqui um movimento de baixa. Se essa movimentação de lateralidade se estende aqui por mais barras, né, isso daqui também pode ser uma bandeira final. Como o último impulso é de baixa, ela reverteria apenas esse impulso, né? E, igual a gente citou, né, no estudo desse final de semana, né, que é o da mentoria gradual, que não necessariamente, né, uma bandeira final, né, ela vai ser só essa lateralidade, né, ela vai tem mais condições, mas não necessariamente ela precisa reverter a tendência, ela pode reverter o último movimento, tá? Então, é uma informação ali importante. Então, aqui nesse primeiro dia, lateralidade em uma barra, depois a gente teve, né, um dia com um gap de alta e uma barra de baixa, depois a gente teve uma barra de alta, depois a gente teve uma barra de baixa, depois uma barra de alta. Lembra que a gente falou, né, quando teve essa segunda barra, da possibilidade do arame farpado, né, que seria a lógica, né, de bar do wire, que a gente tem um fechamento de baixo, um de alto, um de baixo, um de alto, e o mercado às vezes ele permanece fazendo isso, né? Isso, se você analisar, acaba sendo uma possibilidade de dinâmica de movimentação do preço também, tá? Mas isso aqui precisa de mais refino, né, para você conseguir utilizar. Nos 60 minutos, tá, pessoal? No M60, só um minuto. Aqui no M60, né, a gente teve aqui uma movimentação inicial de baixa, tá, na sexta-feira. O preço conseguiu, ó, alinhamento das médias, né, médias abertas, alinhadas, direcionais. E aí o mercado abre na segunda-feira com um gap de baixa.
Esse gap de baixa ele abre já mais afastado das médias, ainda se ele tem alguma continuidade, depois um retorno às médias. O UOL cita, né, que quando a gente tem, nesse cenário, né, de algum tipo de impulso, né, quando o mercado ele volta, aqui uma pequena bandeira de baixa, né, pessoal, já que o rompimento foi de baixa, e é uma bandeira, né, uma movimentação mais lateral do preço, esses retornos à média eles são vistos como a possibilidade de um M2S. Aqui a gente teve, né, a conclusão, né, de um M2S. O mercado chega aqui, lógico que por movimentação de notícia, né, pessoal, mas ele chega contra, né, toda essa movimentação. Então aqui a gente vê como M2S. É difícil a reversão completa e difícil a reversão em continuidade, né, contra esse tipo de cenário. Depois, no dia seguinte, né, a gente tem o preço abrindo na 20. Quando ele abre na 20, ele abre fazendo um M2S. M2S é um setup de venda. Acima do M2S, a gente tem o gap de média, que seria também um setup de venda. Aqui a gente ainda teve ó, boa continuidade. Preço trabalhando abaixo da 200. Aqui é um Fab 4, né, pessoal? No próprio 60 minutos, tá? Gap de baixa. Barra de baixa, né, o que é extremamente importante para o Fab 4, né, barra 1 né, da movimentação, né, que leva à possibilidade do Fab 4 sendo uma barra de baixa e o rompimento da mínima dessa barra. Né? São dois fatores que ativam nessa movimentação. O fator consolidação, né? A própria média móvel de 200 passando ali entre o gap, que é bem importante, né? Que torna né, aquele setup que o Oliver cita como um dos melhores. E depois disso, a barra de baixo e a barra na direção, barra seguinte na direção né, do Fab 4. Tá? A gente teve uma possibilidade de Fab 4, né, que um dos amigos também mandou, só que a barra 1 do dia ela não fechou né, favorável a essa movimentação. A gente já chega lá. Então, aqui, né, um Fab 4 nos 60 minutos levou né, uma boa dinâmica de preços quanto à movimentação de baixa. Aqui, depois desse dia, o mercado abre né, já numa movimentação de projeção de alvo aqui, né? Você tinha aqui algumas projeções de alvo, né, se eu não estou enganado, é de pivô acho que de tempo menor, né, pessoal? Aqui, ó, tá? De pivô do 15, 5 minutos, né? Aqui ele abre já realizando essa projeção. E aí ele abre com gap de baixa, mas com corpo de alta. Aqui ó, ocorre a superação da máxima da barra 1. Aqui você tem um gap de baixa, corpo de alta, mas você não teve a superação imediata. Aqui também foi notícia. Né? Então, dentro desse cenário, ó, você tem uma barra 1 como uma barra de reversão de alta, não foi forte, tá? Porque ela tem bastante pavio, mas ela tem a superação da máxima. E aqui também foi novamente na notícia, né, pessoal? 6 mil pontos aqui numa movimentação né, bastante absurda né, de se operacionalizar isso daqui, né? De estar participando disso aqui. Até porque se você estiver do lado errado, né, não convém você estar operando né, horários né, de notícia. Se a gente chama isso daqui de tendência, ó, eu tenho cerca de 33, né, 34 fechamentos abaixo da média móvel de 20. Os primeiros fechamentos acima da média móvel de 20 se concentram né, na dinâmica do gap de média. Duas barras. Aqui nesse dia a gente falou sobre a venda da L1. Né? Inclusive, você tinha um padrão, né, AI aqui, que é um padrão interessante, também citado pelo Brooks. Então, eu tive a conclusão do gap de média, tem uma barra interna, depois uma outra barra interna. Ambas fecharam com corpo de baixa. Nesse dia aqui, foi uma dinâmica de movimentação mais vendida. Nem sempre a gente tem setup, né? Mas quando o mercado apresenta algum tipo de setup, a gente tem uma certa possibilidade de escolher um dos lados em que atuar. Gap de média, pessoal. A sentença né, da lógica do gap de média é que ele faça algum tipo de teste da mínima da tendência. Essa é a mínima da tendência. Algum tipo de teste, mais baixo, igual ou mais alto. Um que se repete bastante é o mercado vir, fechar gaps né, que ficam abertos. Por exemplo, esse grande gap que ficou aberto aqui. Ó, tá? Ele veio até aqui, esse gap permanece aberto. Outra condição era essa região de POC, né, que estava aqui. E ela também né, combinava com uma condição de alvo, né, que estava bem próximo dela, que era o terceiro alvo de um pivô aqui. Nesse dia não veio, né? O mercado volta a manter bastantes barras sobrepostas, né, bastante movimentação lateral, e né, as médias ganharam um certo realinhamento. Agora, Luciano, a gente tem setup aqui no M60? Não. A gente não tem setup no M60. Diário, né? Como está o diário? O diário está em barra sobreposta. Barra sobreposta é indício de lateralidade. Né? Então, eu não tenho informação suficiente quanto à direção que o mercado vai tomar. Porque quando o mercado faz barras sobrepostas, ó, a gente tem essa bagunça. Né? A gente tem a possibilidade
tanto do mercado subir quanto do mercado descer. Inclusive, né, até mais, né, pela alternância de fechamentos dele descer, né, que se a gente vem observando essa dinâmica, né, e esse fechamento foi positivo, tendo um movimento de alta, pode ter um fechamento de baixa. Então, dependendo dele apresentar a máxima do dia, né, nas 2 primeiras horas, né, dentro daquela dinâmica de lateralidade, depois disso daqui pode ser uma maior movimentação vendida. Pode não ser uma movimentação excelente, mas pode ser uma movimentação mais favorável aos vendidos, tá? E isso porque a gente não tem, né, uma direção a se tirar aqui do gráfico diário. Aqui nos 60 minutos, né, a gente vai ficando naquela condição, né, que é do preço trabalhar entre a 200 e a 20. O Oliver chama isso aqui, né, de trap zone, né, que é quando o preço está trabalhando entre a MM200 e a MM20, né, e muitas vezes elas vão, a 20 vai andando, né, em direção a 200, e ela vai afunilando, conseguindo rompimento de preço e médias, né, e você tem um cenário muito mais favorável a movimentos de compra do que de venda, né, assim como em momentos anteriores como esse aqui. Ó. Quando ele consegue, né, trabalhar preço e médias acima da média móvel de 200, né, geralmente a gente tem uma dinâmica de movimentação de alta melhor, assim como essa daqui, né, de baixo, tá? Precisa, né, de rompimento. Outra ideia, né, quanto a essa movimentação. Aqui acaba sendo um ponto, né, de máxima. Os compradores eles conseguiram trazer o preço na formação da barra até aqui, ó. Depois ela desceu. Aqui é um ponto de máxima, aqui é outro ponto, aqui, né, se o mercado chega aqui mais uma vez, você tem um topo triplo. Todo topo triplo, né, mesmo que horizontal, tem potencial de uma wedge, né? Seria para você ficar atento à possibilidade, né, de uma correção TBTL, né, que seria a movimentação mais comum, por exemplo, de uma wedge, né, ou uma reversão, tá? Ainda não cumpriu, né, pessoal? Aquela dinâmica que a gente acabou de citar, que é do preço vir e conseguir, por exemplo, fechar o gap, testar essa região de POC, tá? Os alvos já não são mais, esse alvo aqui já não é mais válido, né, porque ele era de um tempo menor, e aí você já tem uma máxima acima, né, do ponto de referência que havia. Tá? Então essa condição de alvo aqui, ela deixa de existir. Mas a POC e o fechamento do gap, né, ainda seria uma possibilidade. E aí a gente vai, né, aqui descendo o tempo gráfico. Falando aqui da segunda-feira, né, pessoal, aqui no M15, você tem o mercado rompendo, né, uma lateralidade, ó, rompimento da lateralidade, barra 1 do dia, né, como uma barra, um doji, uma lateralidade em uma barra, ela não chega a dar direção, né, pessoal? Você vê que ela é uma barra de dúvida, então, quando a gente tem um gap de baixa, né, isso aqui é importante, né, até dentro do estudo da metodologia, de como que a gente vê isso daqui. Todo gap é um rompimento, né? Todo gap, né, de deslocamento de preço de um dia para o outro, ele é um rompimento. Assim como, né, se fosse um rompimento, né, acontecendo de maneira tradicional, né, que seria o preço vir, por exemplo, até aqui, ó, tá? Isso seria, né, também um gap, né? De toda forma seria um gap. E gaps, né, mais vezes, eles levam a movimentação de rompimento e correção, né? Rompimento quando o mercado se desloca, né, para mais distante, né, da nossa lateralidade, e a correção, o movimento inicial. No M15 essa leitura, né, acabou sendo dentro dessa dinâmica, né, de rompimento, correção, e acaba tendo uma nova venda para pelo menos uma nova mínima, tá? Devido, né, ao rompimento. A barra 1, uma barra de dúvida, correção, né, depois uma continuidade. E aí, né, o mercado acabou alcançando mais algumas projeções, né, aqui de alvo da própria lateralidade. Alcançou também ainda, né, pessoal, dentro dessa mesma lógica, né, de você sempre estar buscando, né, a condição de alvo, o primeiro alvo desse pivô aqui, ó. O segundo alvo, né, ele ficou devendo ali, ó, por pouquíssimos ticks, né, ele não chegou a pagar essa movimentação. Para cima, né, você vê que aí ele conseguiu, né, concluir, né, essa movimentação, tanto de primeiro quanto de segundo alvo, tá? E aí aqui, né, já é um mercado mais emocional, né, que é uma questão de notícia. Notícia bagunça bastante o mercado. Aqui dentro da abertura você ainda tem, como você tem rompimento, correção, continuidade. Aqui, né, já se torna uma movimentação de notícia. Você tinha um micro canal, você teve uma 2BR e você teve aqui, né, o mercado concluindo uma volta em V dessa movimentação aqui inteira. Só que ele também já pagou, né, a volta em V. Já pagou o alvo de projeção dela. E aí fica pouca coisa, né, para você avaliar. O único ponto, né, que antes disso daqui, ó, era a super tendência. O mercado fecha num setup de venda, um M2S, e ele abriu com gap de baixo.
Quando você tem, né, as duas barras ou uma barra completa, né, que seria o gap de média de uma barra ou o gap de média de duas barras, você tem uma venda de L1. Então aqui, trazendo a tendência, né, desse dia anterior, ainda dentro dessa leitura, a tendência, né, você não vê aqui barras completas acima da 20, primeira, né, se encontrou ali naquele doji. Então, a venda da perda mínima seria a venda de L1. Seria mais sensato se você, né, tem a venda, por exemplo, de uma barra de baixa, né, como essa daqui, uma venda de L2. Ainda assim pagou. O mercado está numa movimentação muito agressiva, né, pessoal? Mesmo essa movimentação aqui, ó, são 800 pontos, né? Quase qualquer barra dos 5 minutos ali está dando 400 pontos. Depois disso daqui, né, lateralidade, barras sobrepostas, né, você tem as médias planas, né, elas já não estão mais em tendência, você já teve o gap de média, já era possível você ter um movimento de alta, tá? Você ter uma movimentação melhor, né, favorável aos comprados. Aqui você vê uma movimentação, né, de três puxadas, tá? Você pega aqui o topo mais próximo, né, da sua movimentação, você tem um gap de alta, mais uma barra de baixa. Aqui nesse dia, né, foi uma possibilidade de Fab 4, né, 200 está passando aqui nos 5 minutos. E aí você tem, né, uma barra de baixa, um retorno às médias, né, uma possibilidade, como ele abre com gap de alta, um retorno a 20, né, seria a possibilidade de um M2B. Ele volta ainda para fazer uma nova máxima. Então aqui ele ainda faz, né, a movimentação de uma wedge. E aí depois disso daqui, né, volta de novo para uma grande movimentação de queda. Como falei, né, agora há pouco, o M60 ainda era um cenário muito vendedor, né? Se a gente avalia, por exemplo, essa movimentação aqui, ó, essa localização do preço. Opa, só um minuto aqui. Deixa eu só marcar aqui essa ferramenta. Se a gente marca, né, essa localização e a gente volta aqui para os 60 minutos, né, aqui era a condição ainda de um setup de venda no M60. Você estaria vendendo a possibilidade de um M2S ou vendendo até mesmo a possibilidade da construção de um gap de média. Então ainda era um cenário, né, razoavelmente arriscado, né, para você estar, quer dizer, comprando, né, pessoal? Não vendendo, né? Você está comprando alto, né, na possibilidade de um setup de venda lá dos 60 minutos, tá? E aí o mercado, né, acabou se tornando um canal de baixa, né? Depois da possibilidade de construção inicial aqui de um canal de alta, fundo, topo ascendente, quando ele faz uma nova mínima, né? E aqui no caso ele rompe. Esse rompimento aqui é um rompimento interessante, né? Porque ele é o tipo de rompimento mais rápido, né? Ele não tem correções aqui, né? Todo fundo duplo é uma potencial lateralidade, só que aqui ele não foi visto como lateralidade, né? Aqui ele foi visto como um microcanal. E aqui você teve uma H1, né? E aqui, na perda de mínima você teve uma venda de L1, tá? Então, dentro desse cenário aqui, né, seria mais favorável você estar trabalhando a favor do rompimento, mesmo que posteriormente. Aqui você ainda teve, né, um padrão de modo rompimento, né, que aqui são duas insights, e aqui você teve, né, a ativação, né, desse modo rompimento, que é a venda, né, da perda da mínima da própria insight. E aí aqui, mais uma vez, né, tendência. Né, se vocês visualizarem o número de barras que estão aqui completas, aqui abaixo da 20, ó, mais uma vez eu tenho 25, né, 31 candles. Então, se eu tenho 31 candles, eu não posso estar comprando, né, os primeiros fechamentos acima da própria média móvel de 20, por quê? Porque eu volto para aquele mesmo cenário anterior, né, do gap de média. Então aqui eu tenho o gap de média, aqui a gente teve a venda, né, no caso da L1, e aqui, né, depois da retomada de máximo, uma venda de L2. Como falei, né, mesmo por 15 minutos, ó, mesmo pequenas vendas, ó, acabam pagando 600, 700 pontos. A movimentação estava bastante ampla. E aqui, mais uma vez, né, na parte da tarde, aqui você teve mais uma vez o mercado com notícia. Com notícia e com esse tipo de agressividade aqui, isso muda, né, toda a leitura do mercado. Mas, né, você vai ter que esperar bem mais barra para poder fazer alguma coisa depois disso aqui. Tá? Barra ampla, né, uma outside, travando, né, na MM200, preço entre a 20 a 200, o que é mais comum? Mais comum a gente ter algum tipo de atividade lateral. Né? Principalmente quando o preço sozinho tenta romper a própria média móvel de 200. Né? Aqui eram algumas linhas que a gente havia deixado, né, que era para a possibilidade, né, do caso dele conseguir aquele fechamento do gap lá dos 60 minutos. O preço, né, ele encontrou alguns pontos de parada, né, aqui estava passando a 200 nos 5 minutos, tá? A gente pode até deixar aqui algumas marcações. 200 estava passando razoavelmente aqui, né, nos 5 minutos, e o rompimento do 200 a gente assistiu que para a movimentação de alta foi difícil, né, para a movimentação de queda, como a 200 estava vindo, né, a ascendente também ficava um tanto quanto difícil. E aí o mercado encontra, né, a projeção, né, de alvo, segundo alvo, né, dessa pequena lateralidade. Se eu trago para o pivô intraday, né, o segundo alvo
tá? Dessa movimentação tem confluência aqui com a VWAP do dia anterior, tá? Então, tem mais razões ali para você estar visualizando a possibilidade de um ponto de parada aqui. Mas faltou pouca coisa ali para o fechamento do gap, né? Acabou não conseguindo. O dia, né, nesse dia que depois, né, ele fica numa movimentação lateral e aqui começa um novo dia. Dentro ainda desse mesmo range, né, aqui, tá? O mercado, né, formou um pequeno canal de baixa, né, aqui nessa movimentação. Topos e fundos, tá? Descendentes. Aqui ele abre com gap de baixa, né, pessoal? Mas negando o rompimento, aqui era uma possibilidade de Fab 4, né, também. Nesse dia, né, tem uma lateralidade, ele romper e pagar pelo menos a lateralidade e pagar essa projeção de alvo aqui. Mas ele não conseguiu, né, o rompimento. Então a gente vê que ele falha, né, e fecha com uma barra de alta. Mas ele também falha em retomar máximo, né, que seria manter a possibilidade ou de um triângulo expandido ou de uma estrutura de alta. E aí ele falha, ele faz uma nova mínima, falha em romper, mas falha também em fazer uma nova máxima. E aí ele vem, né, mantendo essa estrutura de baixo, onde ele não renova a máxima e acaba renovando o mínimo. Até que ele conseguiu esse rompimento e projeção de alvo. Aqui foi um dia bem travado, né, pessoal? Bem demorado, né, quando a gente olha para esse tipo de dia aqui. E aí aqui, por fim, né, nossa movimentação de sexta-feira. Aqui você tem um pensamento importante, né, para quando fizerem backtest, né, e também para pensar nessa dinâmica, né, de olhar pelo menos o triplo screen. A média móvel de 200 ela estava bastante inclinada, ela estava parecendo uma LTB. Quando a gente tem rompimento dessa média, ela está nesse tipo de inclinação, geralmente esse rompimento ele não vai muito longe, porque ele se afasta e aí ele volta, ela geralmente começa a ficar mais plana e aí você tem um segundo movimento, né, um segundo impulso. Então, dentro dessa lógica, né, e inclusive pensando, né, naquela leitura que é a leitura do Fábio 4, normalmente a gente quer a 200 plana, tá? A gente quer a consolidação, mas a gente quer a 200 plana, tá? A gente não quer a 200 ainda numa inclinação muito alta. Porque quando ela está numa inclinação muito alta, normalmente acaba tendo algum tipo de pullback, tá, nessa movimentação. Aqui ele fecha o gap, né? Barra de alta, mas sem, né, continuidade. Né? Barra de alta aqui. Barra seguinte nega essa continuidade. Barra seguinte nega essa continuidade. Barra seguinte nega essa continuidade. E aí ele acaba rompendo nessa movimentação para baixo. Você vê que ele pagou 100%, né, dessa movimentação ainda. Tá? Teve uma mínima, duas mínimas, três mínimas, né? Um padrão de três mínimas. Depois disso daqui, gerando, né, uma reversão, tá? Desse dia, né, no caso. Movimentação bem lateral, movimentação chata, né, de estar participando. E aí aqui, quando ele renova, né, o ponto de inflexão, perna 1, acabou tendo ainda, né, uma continuidade para uma perna 2. Nos 5 minutos, né, pessoal, vamos ver se a gente consegue extrair, né, alguma informação aqui. Deixa eu só refazer algumas linhas, tá? Aqui, né, ligando dentro daquilo que a gente está estudando, né, pessoal? A gente está fazendo o estudo de canais. A gente falou que uma das possibilidades da gente ligar canais, né, é a gente pegar uma mínima, uma segunda mínima, certo? E aí a gente busca tentar encaixar a movimentação que mais, né, vá se adequar, por exemplo, né, a manter o preço travando, né, dentro dessa dinâmica de canal. E aí, né, quando você duplica, né, esses dois pontos, quando você duplica esses dois pontos, você traz essa linha, tá, para o ponto, né, mais alto dessa movimentação. Acaba ficando bem aqui, ó, certo? Acaba ficando bem aqui. Se você também, né, ligar esses pontos, né, aqui você chega, né, também nessa mesma localização aqui de trava, né, do preço, tá? Então, aqui ficaria, né, nessa condição de canal, né, que você distribui a partir desses dois pontos, né, aqui ficaria alto na possibilidade de canal. E aí a barra 1 do dia você tem ela como um doji, né? Se eu tenho a barra 1 como um doji, eu tenho, como a gente citou, uma lateralidade em uma barra. Num minuto, o que o preço fez? Ele foi lá em cima, veio aqui embaixo e voltou, certo? Ou veio aqui embaixo, foi lá em cima e voltou, né, num minuto. Então tem uma movimentação que ele sobe, ele desce, que ele volta e fecha no meio, ou seja, não tem uma determinação de lado. Então, alto, né, próximo desse doji, seria alto na lateralidade. Como a gente citou, a gente precisa de rompimento e continuidade. A gente não viu rompimento aqui em momento algum, né? A gente vê mera violação. E essa movimentação de rompimento alto falhou, né? O mercado apresentou
depois aqui uma movimentação, né, mais voltada aos vendidos, teve aqui um pequeno modo rompimento ainda, né, nessa movimentação, um padrão de inside, né, e ela foi ativada aqui na venda da perda da mínima, né, levou a algum tipo de continuidade ainda, né, tá? Aqui teve uma barra, né, uma boa barra de baixa, né, a primeira boa barra, né, que fecha um pouco mais afastado, né, das mínimas, e aí teve a continuidade ainda dessa movimentação. Pagou, né, 100%, tá, desse movimento aqui, ó, projetado, tá? Além de ser 100%, né, do movimento projetado, era a possibilidade, né, do canal de alta. Lembra que a gente falou do diário, né, que nessa localização aqui a gente deixa, né, de estar pensando, por exemplo, em vender. Por quê? Porque fica no teste, né, da própria LTA. Não tem o mesmo potencial da WED, né, pessoal? Mas sendo razoável, né, que uma POC, segundo alvo, a própria LTA, né, o teste exato dela ali, seria, né, um ponto para se realizar lucro, né, e não permanecer mais nesse trade. Aqui foi aquele ponto, né, que eu falei da média móvel de 200, né? Foi neste dia aqui, ó, foi neste dia aqui, né, que a gente citou a própria média móvel de 200, né, que teve a movimentação de um canal de baixa, né, mas com uma movimentação de alta ainda bem bastante forte, né. Barra 1 do dia doji, né, pessoal, também negou o rompimento, ó. Aqui uma das dinâmicas que a gente estava tentando, né, entender para esse dia era se ele conseguia romper, né, esse fundo. Porque se ele consegue romper esse fundo, né, a gente teria 100%, né, dessa projeção aqui para trabalhar como alvo. Isso razoavelmente ficava próximo da MM200. E aí aqui está a linha do gap, né, do M60, que era também, né, uma possibilidade para o estudo desse dia. Aí ele, como citei, né, não renova a máxima. E aí os topos, né, você consegue visualizar até mesmo pelo próprio marcador aqui, é que você tem topos mais baixos. As vendas, né, pessoal, só reiterando aqui uma dinâmica de venda. Dentro daquela lógica, né, aqui, ó, deixa eu só pegar marcar esse dia aqui, ó. Esse dia, né, é o dia do que a gente citou, o gap de média, tá? Eu acho que eu vou ter que refazer a marcação. Ficou no 15, mas não ficou no 60. Eu vou ter que ampliar ali o tamanho dessa. Vamos ver se assim fica. Não ficou no M60. Mas aqui era a condição, né, pessoal? Deixa eu só colocar um retângulo aqui. Eu coloco nesse tempo, ele acaba indo para o outro lá. Aqui era aquela condição, né, do gap de média dos 60 minutos ativado, né? Vocês viram como eu marquei aquela resolução, aquela condição lá, né? Que é esse próprio gap de média aqui, ó. Gap de média concluído, padrão AI, né? O mercado abre nesse dia aqui. Então aqui era a dinâmica, né, da gente tentar a venda do gap de média, até porque ele abriu com ativação, ele abre com gap de baixa. Mas ele abre fazendo o gap de baixa e gerando aquele movimento inicial, né, de alta desse dia. Tá? Então, dentro dessa lógica, né, uma falha de nova máxima já seria um ponto interessante. Tá? Um gatilho de venda que veio aqui posteriormente, né, foi esse aqui. Então, quanto mais alto você vender, mais afastado da nova mínima, mais espaço você tem. Uma segunda possibilidade de venda nesse dia, né, em direção, né, ao fechamento do gap, né, que era aquelas dinâmicas que a gente havia apontado, foi essa outra possibilidade de venda. Ela tem um bom espaço aqui, para pelo menos uma nova mínima. Sempre que buscar vender, né, é melhor você não vender nova mínima, não vender exatamente nova mínima, não vender exatamente na nova mínima. É melhor você vender mais alto, né, mais afastado, tendo algum tipo de espaço para que o preço chegue até a nova mínima. Barras saindo das médias, né, são trades que normalmente, né, acabam tendo, né, uma melhor é, suscetibilidade ali, né, do preço andar a teu favor de maneira mais rápida, tá? Deixa eu chegar aqui na segunda-feira. Aqui a segunda-feira, né, aqui aquela dinâmica que a gente citou, né, de rompimento e correção, você tem a lateralidade, você tem a barra 1 do dia, né, rompendo, né, conseguindo o rompimento, como citei, né, se fosse continuidade, né, pessoal, o preço teria vindo até aqui, né, se fosse uma grande barra de baixa, né, seria exatamente essa movimentação aqui, ó, né? E aí ele fez uma perna 1, uma perna 2, ou seja, uma correção, né, em duas pernas, algo que a gente falou bastante até nesse estudo de final de semana. E aí rompimento, correção, né, em duas pernas e depois uma continuidade, tá?
é a dinâmica mais comum de rompimento e correção. E essa aqui estava a favor da 200, né, e a favor das demais médias. Aqui é aquele rompimento lá da notícia, né, que ele tenta reverter toda essa movimentação de uma vez. Chegou na 200 sozinho, extremamente afastado das médias. Ó, isso aqui é interessante, porque isso daqui geraria, né, aquele movimento impossível, né, do preço manter, por exemplo, uma outra barra desse mesmo tamanho para cima, né, contra tudo isso daqui. Volta ao gráfico, né, e vê quantas vezes, né, você conseguiu assistir o preço fazer esse tipo de movimentação. E aí, big up, big down, né, e aí fica, né, o mercado como lateralidade. Padrões de reversão e lateralidade, né, o EDS, né, funcionam bem, né? Topos duplos, regiões de POC, né? Travando bastante a movimentação do preço, tá? Sem grande continuidade, tá? A partir dessas movimentações. Aqui, né, o mercado mais uma vez, ó, abrindo num gap de alta, tá? Abre num gap de alta, mas a continuidade da movimentação é zero. Possibilidade de Fábio 4, Luciano. Beleza, tem uma lateralidade, tem a 200 passando no meio dessa movimentação. Se a barra 1 do dia fosse, né, nesse sentido e ela tivesse sido a sua ultrapassagem, aqui teria, né, uma compra já para um cenário, né, de Fab 4. Mas não foi o que aconteceu. Né? Aqui você vê um gap de alta, mas com uma barra, né, fechando com um corpo de baixa. Muito mais de baixa, né, do que um doji. Né? Ela tem mais corpo do que pavio. E aí essa barra ainda tem, né, alguma continuidade. Inclusive, né, ela até se enquadra, né, naquele setup de primeira barra do Brooks, né, que seria dela pagar, né, a projeção, por exemplo, de 100% do seu corpo. 100% do corpo da B1, né, já que ela teve a ultrapassagem aqui da sua mínima, né, na barra seguinte, ela ficaria aqui na possibilidade, né, de um M2B, tá? Retorno, né, setup de retorno a 20. Né? Então, aqui ainda encontrou compradores, né, para o preço trazer a nova máxima. Aqui foi aquela condição, né, de wedge que a gente ligou lá no 15 minutos, tá? Ligaria razoavelmente assim. E a princípio, né, intraday, isso também foi a possibilidade, ó, do mercado fazer um canal de alta. Esse canal de alta ele teve rompimento, né, e aí ele apresentou um canal, né, na direção oposta, né, que é aquele canal que a gente deixou ligado lá no 15 minutos. Né? Vocês viram ele ali no próprio M15. Né? Aqui você tem uma, duas, três puxadas, ponto de inflexão bastante afastado. Né? Aqui a gente citou, né? Acho que nesse dia aqui, acho que foi o dia que eu postei no Instagram lá com alguns textos escritos ali no Story, né? Essa parte aqui de baixo no canal, né? O mercado abre baixo no canal. Baixo no canal não é região para vender, tá, pessoal? Até que você tenha rompimento e continuidade. Em momento nenhum o mercado, mesmo se você ligar nessas duas mínimas aqui, ó, em momento nenhum você vê rompimento, né? Aqui você vê o mercado abrindo com um gap de baixo, mas você tem um fechamento de alta. Depois você tem uma outra tentativa de violação, tanto da mínima intraday quanto do baixo no canal, mas você tem uma 2BR. Né? Então, depois disso daqui, né, dentro da dinâmica daquilo que a gente estudou, né, de movimentação de canais, quando ele falha em romper um canal, né, a tentativa do preço é de voltar, né, para a máxima da LTB, né, para testar a máxima do canal de baixo. Tá? Então, aqui ele acabou testando e acabou ultrapassando ela. Né? E aí aqui, mais uma vez, notícia, né, pessoal? A notícia aí já desconfigura muito, né, da movimentação do preço. Aqui nesse dia, a gente esperava a lógica de perna 2, né? A gente teve estudo. Né? Nosso estudo ele está também, né, dentro da lógica, né, dessa movimentação do preço, né, de estudo de final de semana. Primeiro ciclo do dia, um microcanal. Uma, duas, três, quatro, cinco fechamentos de alta. Nenhuma perda de mínima, né? O trabalho, né, dessa movimentação aqui, ó, mesmo que seja bastante lateralidade, seria no sentido de você ter pelo menos uma perna 2. Pelo menos que o mercado venha fazer uma nova máxima, tá? Dentro daquilo, né, que a gente visualizou em um dos estudos, né, desse final de semana. E aí aqui notícia, aqui desconfigura tudo, né? Tá? Acho que a gente acabou passando, né, por todos os dias. Acabamos passando aqui por todos os dias, né? Aqui falamos dos alvos. Segunda-feira, né? A gente tem uma lateralidade, né, bastante estreita aqui. Lateralidades estreitas tendem a gerar a possibilidade de bandeira final, tá? Aquele canal, né, de alta, ele continua, né, aqui. Tem uma nova movimentação de três puxadas que você consegue ver, ó. Uma, duas, três.
sempre, né, que você observar as últimas 3 puxadas, você vai tentar encontrar, né, o ponto de inflexão dessa movimentação. O ponto de inflexão dessa movimentação ele se encontra bem aqui, é a mínima, né, da segunda puxada. Então, para ter uma perna 2 de baixa, somente vindo aqui. Qualquer falha, né, pessoal, de movimentação antes disso aqui ainda pode retomar a tendência. Se o mercado falha aqui na própria LTA, Luciano, continua aqui para a lateralidade, ele pode, né, ter continuidade nessa tendência até, né, que o mercado nos apresente uma movimentação distinta. Quanto à tendência, né, aqui ó, tendência, M2B, tendência, né, manutenção da tendência, opa, gap de média, compra de H1, né, depois disso daqui, somente lateralidade. O setup de gap de média não fez a premissa, né, da sua movimentação ainda, né, que seria algum tipo de teste da máxima da tendência. A máxima da tendência se encontra aqui. Então, seria, né, para o mercado fazer ou um topo mais alto ou igual ou levemente mais baixo. Então, teoricamente, né, dando continuidade a essa última leitura, a gente tem, né, o mercado com uma predisposição a cumprir, né, a continuidade de uma movimentação. Nem sempre o gap de média é de uma vez, né, às vezes ele é lento. E aí era final de dia já, formou uma lateralidade bastante estreita, possibilidade de uma bandeira final desse último movimento de baixo. E aí também, né, seria a continuidade. Para ter alvos acima, né, pessoal? Rompimento desse topo, rompimento e continuidade. Sempre, né, dentro da dinâmica de rompimento, rompimento, continuidade, tá? Para chegar à projeção de alta. Então, para ter continuidade e movimentação de alta, né, dentro daqui dos 5 minutos, rompimento e continuidade. Passou de 40 barras, vai para 15 minutos, né, para você não entrar num falso rompimento, tá? No M15, deixa eu só apagar essas linhas aqui. Aqui no M15, a gente está numa movimentação, né, que voltou para a condição, né, de uma tendência de alta. O que é, né, quando o preço fecha, por exemplo, na própria média móvel de 20, né, em retornos na média móvel de 20? A gente tem a condição, né, do mercado ter fechado em um setup de venda. Eu tenho aqui um M2B. O mercado faz um impulso de alta, retorna a média móvel de 20, eu tenho a possibilidade, né, dele estar concluindo o M2B. Se é um setup de venda, de compra, eu tenho a condição, né, dele manter essa movimentação de tendência. Se ele vier a fechar abaixo, ou se ele vier a abrir, né, no caso aqui, abaixo, né, da 20, eu tenho a condição de gap de média, tá? Pelo número de barras que a gente tem aqui, ó, de fechamentos acima da 20, eu já tenho 22. Passou de 20 barras, a gente chama de tendência. Se chamamos de tendência, a gente tem o gap de média ainda, né? Do 15 minutos como possibilidade. Então, o movimento de queda aqui não ficou tão favorável, porque o movimento de baixa encontra o setup de compra, e aí ele pode gerar, né, algum tipo de repique de alta, tá? Então, a continuidade aqui ela já é favorável. Se ela vier contra isso, né, você pode ainda construir um pouquinho mais de razão, né? Opa, Luciano, eu tenho uma correção, uma segunda correção, um gap de média, né, que trave nessa wedge aqui, né, ele pode gerar, né, também, né, a possibilidade de uma wedge bull flag, tá? Então, seria a wedge, seria a própria LTA, né, seria pontos, né, para deixar isso daqui mais lateral. E aí, né, se ele consegue o gap de média, consegue algum tipo de teste da máxima, e aí se ele quiser reverter, aí ele está dentro, né, da dinâmica de preço que mais se repete. No M60, faltou o gap aberto, né, que a gente deixou, projeção de gap aberto, região de POC, né, como possibilidade. Mas é M60, né, pessoal? Então, isso aqui pode, mesmo que ele consiga, faça um movimento de alta, faça a reversão lá do 15, né, isso daqui seria um tanto quanto demorado. Pode não ser, né, exatamente na segunda-feira. Mas, enquanto ele estiver dentro do range, né, dessa máxima, né, e a gente está ali com a própria venda, né, de L1 do gap de média sem fechar o gap, né, teste de POC, que são coisas que se repetem bastante, a gente fica atento ainda nessa possibilidade, tá? Para deixar de existir isso daqui, né, seria interessante um rompimento de alta, né, aqui, tá? Aí a gente ganha, né, toda essa projeção aqui para cima, tá? Mas 3 puxadas aqui não seria ponto de você estar buscando compra, né? Por localização, pensando em localização, aqui não se compra. Uma, duas, 3 máximas, ou mesmo que fosse uma, duas, né? Um topo duplo, todo topo duplo sendo uma potencial lateralidade abaixo da 200, né? Não seria razoável você estar buscando por compra exatamente aqui, beleza? Para o estudo de hoje era isso, pessoal. Valeu, um forte abraço para vocês aí. Bons trades na segunda. Fiquem com Deus aí, até mais. Valeu.